O Brasil, sem qualquer sombra de dúvida, é uma terra com bastante peculiaridades, digamos assim. A nossa independência, por exemplo, foi feita pelo filho do monarca da nossa metrópole, e nossa república foi proclamada sem qualquer participação popular. Inclusive, uma outra peculiaridade é que essa bandeira aqui atrás de mim foi a bandeira oficial do Brasil por 4 dias, entre os dias 15 de novembro de 1889 até o dia 19 de novembro de 1889. Hoje a gente vai falar da República Velha. A gente vai dividir as aulas de República Velha em 3 partes. A gente vai usar essa primeira aula para falarmos sobre a proclamação da República e a República da Espada. Numa segunda aula, nós falaremos a respeito da posse dos civis na República Velha. E na terceira aula, falaremos a respeito dos movimentos sociais e dos questionamentos acerca da legitimidade dessa República Velha, que vai ser profundamente abalada a partir da ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Antes de a gente falar propriamente sobre o período histórico, sobre os fatos e os eventos, é importante que a gente tenha em mente algumas características dessa república. A primeira coisa é que essa república foi declarada graças à atuação de 2 grandes grupos que estavam interessados nesse modelo de governo: os cafeicultores e o exército. A elite cafeeira, principalmente das regiões de São Paulo e de Minas Gerais, vinha querendo aumentar o seu protagonismo dentro da política imperial. E isso vai criar um desgaste interno muito grande, especialmente porque essa elite política se via muito dominada pelos interesses e pela forma de governo centralizadora do Império. Vamos só lembrar que o Império tinha ainda aquele poder moderador, que era exercido pelo monarca Dom Pedro II. Portanto, existe aí um embate de interesses. Por um lado, a monarquia centralizadora, e por outro lado, a gente tem um grupo de cafeicultores, uma elite, que quer seguir um modelo mais federalista, um modelo mais autônomo entre os estados, similar ao que acontecia no nosso vizinho lá do norte, os Estados Unidos. Já o exército tinha interesses divergentes com relação a essa forma de se governar, né? Para que a ordem e o progresso pudessem reinar nas terras brasileiras, era importante haver essa presença de um poder centralizador, que seria muito bem articulado e um papel muito bem desempenhado pela instituição do exército. Então essa centralização do poder seria baseada nos ideais hierárquicos, nos ideais de ordem que o exército possuía. E durante 7 anos a gente vai ter uma sobrepujância desse grupo militar sobre a República Brasileira. Esse período vai ficar conhecido como República da Espada. E essa república vai ter o seu poder exercido por 2 militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Antes da gente falar a respeito das características de governo de Deodoro ou de Floriano, é importante que a gente tenha uma coisa em mente: o povo não participa. A participação popular nos destinos da República Brasileira sempre foram secundários ou nunca foram protagonistas. Para a gente ter uma dimensão, nunca foi oficializado que a República Brasileira adotaria o sistema presidencial ou a forma republicana de governo. Na Constituição de 1891, havia uma determinação que dizia que deveria haver um plebiscito em que o povo deveria decidir qual forma de governo seria adotada: a monarquia ou a república. E a questão é que a instabilidade política gerada nesse começo de república acaba impedindo a realização desse plebiscito. Então o Brasil viveu num regime de república provisória por muito tempo. Então significa que esse plebiscito não foi realizado? Não, ele foi realizado 102 anos depois, em 1993. Portanto, isso evidencia bastante bem como existe um descompasso entre o interesse popular e as autoridades. Essa ausência de diálogo que, na verdade, faz sentido, pensando que a nossa república foi proclamada por setores elitistas da nossa sociedade. O governo do Marechal Deodoro vai durar de 1889 até 1891. É um governo onde as instabilidades políticas, os opositores estão muito presentes. Marechal Deodoro tinha severas dificuldades de governar o Brasil, especialmente porque Marechal Deodoro tinha que lidar com essas instabilidades, com uma oposição política, e ele era visto um pouco com maus olhos, porque ele era conhecido na sociedade brasileira por ser um monarquista. Então isso vai dificultar bastante a atuação dele. Uma das principais políticas do governo do Marechal Deodoro da Fonseca foi uma tentativa de adotar um novo sistema econômico, uma nova prática econômica. O objetivo era se aproximar de um modelo liberal
estadunidense. Para isso, o que acontece é que Marechal Deodoro vai criar um programa de concessão de empréstimos e de concessão de dinheiro para emissão de papel moeda, e esse papel moeda deveria ser, as empresas poderiam requerer esse dinheiro, pegar esse empréstimo para poder abrir empresas e criar estruturas produtivas, o que não aconteceu. Muitas empresas que pediam esse dinheiro, na verdade, nunca nem existiram. Então a gente vai haver uma grande emissão de papel moeda, sem um retorno social, um aumento gigantesco da inflação e a nossa primeira crise econômica, a conhecida crise do encilhamento. Essa crise do encilhamento vai gerar um murmúrio desgraçado, vai gerar um murmúrio absurdo, especialmente porque a condição de vida das pessoas mais pobres já era ruim e ela vai se tornar ainda pior. O objetivo central do Marechal Deodoro, então, era segurar aquela bronca, era tentar segurar aquele regime de governo o máximo que desse. Quando a Constituição foi promulgada em 1891, e ela vai ter uma série de disposições que a gente vai falar mais pra frente, o Marechal Deodoro, nesse cenário de instabilidade política, vai acabar declarando estado de sítio. E o que é o estado de sítio? O estado de sítio é quando as constitucionalidades dos cidadãos são anuladas, podem ser ignoradas. Então isso é como se isso desse plenos poderes para o Marechal Deodoro ou para qualquer outra instituição que eventualmente não respeite a Constituição. A pressão em cima do Marechal Deodoro era tão grande que vai haver uma revolta na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em que almirantes da Marinha vão pegar os cruzadores da Marinha Brasileira, vão apontar seus canhões para a Baía da Guanabara e exigir a renúncia de Marechal Deodoro. Por quê? Porque os grupos cafeicultores que haviam ajudado a proclamar a República não, mas dar um golpe militar, os cafeicultores que ajudaram nesse processo começaram a se ver prejudicados. Por quê? Porque, de certa forma, o Marechal Deodoro focou na relevância do exército nesse primeiro momento, no papel do exército como central nessa república. E essa revolta, o Marechal Deodoro vai acabar renunciando. E o vice dele, um homem chamado Floriano Peixoto, não deveria nem ter assumido. Por quê? Porque dentro do processo constitucional existia ali uma cláusula, uma emenda que dizia que deveriam haver novas eleições. E quem pressionava para que houvessem novas eleições eram esses cafeicultores, que queriam alguém do seu interesse no poder. A questão é que o Floriano Peixoto utilizou o estado de sítio que o Marechal Deodoro havia declarado e usou isso em seu favor. Falou, não vai ter eleição, não vai ter eleição, estado de sítio, não precisa obedecer à Constituição. Não é o que o Dedé falou lá atrás? Então não precisa obedecer nada. Então foi dessa forma que Floriano Peixoto consegue cada vez mais articular o poder para a figura de si. Alguns generais do Floriano, inclusive, pedem para que ele renuncie ao poder, de que a manobra dele é inconstitucional. E o Floriano Peixoto, na verdade, tinha ares bastante autocráticos, bastante ditatoriais, digamos assim. E ele simplesmente prende esses generais e assume o poder completamente. Marechal Floriano Peixoto vai receber um apelido nessa chamada República da Espada. Ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro. E por que ele recebe esse nome de Marechal de Ferro? Porque o governo dele vai se caracterizar por essa supressão bastante forte de qualquer voz opositora ao seu regime. Ele vai reprimir uma segunda revolta da Armada que vai acontecer no Rio de Janeiro e vai reprimir também a Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul e que colocou em oposição as forças republicanas, que eram leais a Floriano Peixoto e, portanto, que seguiam as instruções ou seguiam as tendências de governo dele, e os chamados federalistas, que tinham uma visão um pouco diferente a respeito da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e queriam ter uma maior autonomia política. Floriano Peixoto, não teve dúvida, reprimiu essa revolta de maneira exemplar e de maneira bastante opressiva. Por isso que ele acaba ganhando esse nome. Uma coisa que é muito importante ser dita é o seguinte: a Constituição Brasileira de 1891, ela vai seguir princípios que vão beirar o federalismo e vão seguir principalmente uma doutrina filosófica que o exército gostava bastante, o chamado positivismo. Entre 15 de novembro de 1889 e 19 de novembro, a bandeira brasileira vai ser essa aqui que está atrás de mim. Ela é uma clara representação do interesse brasileiro em se aproximar de um modelo federalista dos Estados Unidos. Então a gente percebe que o modelo da bandeira é exatamente igual. A única coisa que vão se trocar são o número das estrelas e as cores nas faixas aqui. Inclusive o nome do Brasil vai ser República dos Estados Unidos do Brasil até o ano de 1967, quando ele é alterado para República Federativa do Brasil. Mas essa bandeira dura pouco tempo, ela vai durar 4 dias na nova república, até que ela é finalmente substituída por essa aqui.
O lema positivista dessa bandeira está dentro desse círculo azul, nessa faixa branca, o lema da ordem e do progresso. Então, a República Brasileira vai ser proclamada visando esses ideais de desenvolvimento da nação, de uma ordem social bastante hierarquizada, bastante definida, e que vai prezar, que vai priorizar sempre a evolução da sociedade. Então, a Constituição de 1891, ela traz algumas mudanças bastante significativas, como, por exemplo, a exclusão do poder moderador. Dessa vez, o poder brasileiro seria exercido pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Os três poderes deveriam ser harmônicos e não se sobrepor um ao outro. E, além disso, alguns cargos passariam por mudanças, como, por exemplo, o cargo de senador, que deixava de ser vitalício, como era na Constituição de 1824. Além disso, ela vai seguir tendências que aconteciam na Europa de tornar o Brasil um Estado laico, ou seja, é um Estado que não possui religião oficial, que vai existir liberdade de culto dentro da nação. Além disso, ela vai trocar o regime chamado provincial para o regime de estados, dando mais autonomia para que os estados pudessem governar e tomar suas decisões. Mas a maior parte do poder centralizado dentro do governo federal. Uma outra mudança importante, o voto vai ser universal. Tá bom, universal masculino. Tá bom, universal acima de 21 anos. Tá bom. Mendigos, padres, soldados também não podem votar. E nem analfabetos. Então sobrou bastante gente, né? Na verdade, esse sistema de votação ele é bastante excludente. Pouquíssimas pessoas vão votar. Por quê? A gente precisa lembrar que o Brasil foi historicamente criado a partir de uma verticalização das hierarquias, de uma exploração muito intensa, de uma elite muito presente e que tenta assegurar seu poder a qualquer custo. Então até as elites mal sabem ler e escrever. São pouquíssimos membros das elites que sabem ler e escrever. Portanto, o voto fica excluído a uma parcela minúscula da população. E para melhorar a situação, o voto é aberto. Ou seja, enquanto a pessoa está realizando o processo de votação, eu posso ir lá ficar conferindo com ela no replay o que ela está fazendo. O que vai garantir que hajam constantes abusos nos processos eleitorais, que vão gerar fenômenos como o coronelismo e o voto de cabresto, que vão orientar a política brasileira. Mas esse é um papo para uma outra história, que a gente vai deixar para a parte 2 da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.